Olá você, estamos em mais um episódio do Conte-me Tudo e é para contar tudo mesmo, um podcast que é feito para você. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a Seune, que nos recepciona, agradecer a Chama Publicidade pela gentileza de dar toda essa logística para que a gente possa aparecer até você e conversar sobre temas que são da necessidade, do momento. São temas extremamente relevantes e que a gente quer a sua participação. Hoje, nesse episódio, nós estamos recebendo médico, legista, político, nós estamos recebendo alguém que é escritor, professor, médico legista, coronel reformado da Polícia Militar de Alagoas, ele que é ex-diretor do Instituto Médico Legal e que lecionou Medicina Legal na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas por 32 anos. Casos extremamente relevantes, você vai lembrar de P.C. Farias e Suzana Marcolino, você vai lembrar do casal Nardoni, você vai lembrar do goleiro Bruno e de tantos outros casos de repercussão nacional. Em um dos casos, chegou até a ser dado como morto. Pois é, isso não é uma sessão espírita, não, gente. Isso é um podcast. Eu estou aqui com muito respeito e muita admiração pelo senhor Dr. Jorge Sanguineto, que para quem morreu está muito bem, viu? Muito bem. Honrado em participar do seu programa, jornalista Elias Ferreira. Que coisa boa tê-lo aqui, doutor. Que caso foi esse, doutor, em que o senhor chegou a ser dado, inclusive, como morto? Havia interesse dos advogados do acusado que eu não fosse ouvido, que eu não apresentasse provas técnicas em São Paulo. E, para evitar a minha oitiva, a minha convocação, informaram ao excelentíssimo juiz que eu havia falecido. O senhor juiz entendeu que deveria anexar ao processo a prova, a minha certidão de óbito, e oficiou ao comandante-geral da Polícia Militar que fornecesse, que obtivesse e encaminhasse a certidão de óbito do coronel Jorge Sanguineto. E, para surpresa minha, o comandante me chama ao comando e explica a situação e relatei que estava em plena atuação, tinha nomeação de assistente técnico pelo próprio juiz nos autos e que o interesse era que eu não fosse ouvido. As minhas provas, o acusado havia cometido um homicídio contra a esposa, estava dizendo que foi acidentalmente o disparo e eu tinha os elementos de prova que foi intencional. E a saída que ele encontrou não prosperou. Eu fiz exatamente a minha apresentação, o excelentíssimo juiz ficou convencido da minha argumentação e ficou o registro do meu atestado de óbito que foi solicitado, mas graças a Deus ainda permaneço aqui e permaneço trabalhando ainda. E trabalhando, né, doutor? O senhor tem tido uma procura, principalmente aqui no Nordeste, mas tem casos no Sul também, aliás, tem um caso de grande repercussão que acontece nesse momento lá no estado de Pernambuco. Como é que tem sido essa relação atualmente? Este caso em Pernambuco me deu relevância porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou que eu revisasse todas as perícias feitas num caso rumoroso envolvendo a morte de uma menor. E não há sigilo, a menor Beatriz, que foi morta com 42, vou usar a expressão faca peixeira, no interior de um colégio católico durante uma festa de formatura, e eu acompanhei, participei, trabalhei no caso desde o início e culminou com essa designação e, para surpresa minha, havia erros graves que comprometiam, já escrevi, já publiquei, o resultado não foi contestado, fiquei à disposição dos senhores peritos para tirar qualquer dúvida, mas lamentavelmente, basta dizer, eu vou deixar com o senhor como uma homenagem, uma cópia do meu trabalho, que num determinado momento o perito de local diz:
havia um filete de sangue que escorria sob a poça. Debaixo da vítima havia, pela gravidade, por acumulação, havia sangue. Mas o perito dizia que ainda permanecia um filete debaixo da... drenando. Oi, como é possível? Eu tenho uma poça de sangue por ação da gravidade coletada junto lá. Como é possível ter pingar de baixo para cima? Isso é impossível. Isso é um absurdo. Não registrou as marcas na parede, os respingos, porque dá a dinâmica do evento. Eu perguntei, por que o senhor não registrou uma equimose na região direita, com escoriação? Ele não prestou atenção. O criminoso, o autor, para desferir 42 facadas, a menor se debatia, ele a segurou com a mão direita. Isso foi muito importante, porque antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele procura um sinistro. Ele usa a mão esquerda, porque segurou o pescoço da menor, a região cervical, com a mão direita, que a marca está lá. O polegar é o dedo de força. Ele deixa a escoriação, deixa uma equimose maior que os demais dedos. E eles não prestaram atenção. Eles debateram que não foi naquele local, que queria ser em local diferente. Enfim, não houve cadeia de custódia. Erros grosseiros que, lamentavelmente, invalidou todo o trabalho pericial. O perito tem que ter muito cuidado com o que faz e também não pode usar o que ele nos parece, acreditamos. Eu dizia muito isso a meus alunos, não é? Um perito é ou não é? Ele tem que ser conclusivo. Para a justiça, não. Me permita um aditivo aqui. Outro caso meu folclórico. Eu estava no Tribunal de Justiça, segunda vara criminal, lá no Cais de Santa Rita, em Pernambuco, no curso de um julgamento de 2 combistas que eram acusados da morte de 2 adolescentes. E durante o julgamento, 1.200 pessoas na sala, o promotor de justiça me dá voz de prisão. O senhor está preso. Obstrução à justiça. Eu sou uma pessoa muito educada e muito calma. Eu simplesmente aguardei. Se for chamar um delegado, ele vai lhe ouvir, vai fazer um BO e vamos tomar as providências. Eu aguardei. 10 minutos depois chega um delegado. Eu venho aqui e lhe ouvi. Eu digo, a mim não. Eu sou coronel da polícia, só quem me ouve é um coronel. Só quem me ouve é um coronel. Não tem nada com um delegado. Aí o caso vai ao juiz. Eu disse, não, o coronel está correto. Vou ligar para o comandante-geral da Polícia Militar. Eu conheci o comandante Sanguinetti, estou mandando o chefe do Estado-Maior, que é coronel fechado como você, para lhe ouvir, e se for determinada a sua prisão, você vai ficar aqui no Estado-Maior, vai ficar preso aqui. Eu disse, sim, senhor. E vai-se para o juiz. Aí o juiz diz, quando o coronel chega, qual foi o delito que ele cometeu, como essa obstrução de justiça. Aí o juiz disse, não, ele está fazendo o trabalho dele. Ele é o assistente técnico designado, apenas ele disse para o promotor que semelhante ou parecido não é igual, porque o promotor dizia que foram os combistas, porque dentro da Kombi tinham cabelos semelhantes aos da vítima. E eu perguntei, senhor promotor, e o DNA? O DNA hoje é um exame de rotina. Recife é até um centro mais desenvolvido que o nosso aqui. E ele esqueceu de... Então não adianta, isso é uma ilação. O senhor, para me dizer que é uma prova técnica, o senhor tem que me dar uma prova técnica. Então eu cobrei, ele não tinha o DNA, ele perdeu a calma, viu que não ia prosperar a argumentação dele e resolve usar de autoridade. Eu sou uma pessoa educada, não gosto de debater, de brigar, de me exaltar, não. Esperei o andamento de tudo. Aí o senhor juiz nada há contra o doutor Jorge Sanguinetti, ele termine a sua verbalização e agradeça as providências do comando geral, tudinho. Aí, depois, mas o senhor é muito calmo, o senhor não se... Eu disse, não, excelência, eu aguardei o andamento. Agora, para me ouvir, tem que ser um coronel, senão não vai me ouvir. Agora, Sanguinetti, o Brasil ele é especialista em
em destruir a cena do crime. Sim. É um desafio maior Sim. para quem vai fazer a perícia, Sim, porque sim. todo mundo já mexeu e o perito é o último É verdade. que vai desvendar. É. Encontramos o local contaminado, há digitais de várias e várias pessoas, porque na cena, um cigarro que aparece, aquele cigarro vai me permitir buscar digital, mesmo no sim, mesmo lá eu vou procurar, e também DNA, onde apoiou a mão, onde sentou, por onde caminhou, pegadas, o solado do sapato. Muito importante a preservação de local. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem comparece, o perito de local, lá é o coroner, é o médico legista. O médico legista comparece à cena do crime. Há um cuidado maior. E o perímetro também de isolamento é muito maior. Nós, por cultura, até por filmes que a gente assiste, a gente vê o cuidado que eles têm exatamente com a preservação do local. O local, nós afirmamos que o cadáver fala. Aprenda a linguagem do cadáver, que ele nos conta muita coisa do que aconteceu com ele, mas também a cena do crime tem registrado muitos elementos de valor. Então tem que ser preservado e o perito tem que saber o que está procurando. Ele tem que ler, tem que estudar, tem que ter qualificação, senão ele não vai encontrar o que deveria encontrar. Essa é uma situação que a gente observa no cotidiano, né? Basta observar aí os programas que se dedicam ao tema, que a gente observa de que tem muita gente por lá que não deveria estar. Sim, concordo com E você. trazendo elementos para dentro da cena do crime que não deveriam estar por lá. Isso, de uma certa forma, atrapalha e, naturalmente, faz com que, provavelmente, algum inocente termine pagando por um crime que não cometeu. Sim. Essa é uma ideia. Antes da gente conversar sobre casos que são de repercussão nacional, nós tivemos aí uma decisão, doutor Sanguinetti, que é o fechamento dos manicômios. O manicômio judiciário já não recepciona mais absolutamente ninguém. E eu fico imaginando aqui, aquele criminoso que comete crimes, que são crimes extremamente graves, crimes contra a vida, mas que ele não tem a real noção daquilo que fez. São pessoas que precisam de uma ajuda para superar problemas psiquiátricos. Essas pessoas vão para onde, doutor? Considero um erro grave o fechamento de manicômio judiciário. Como o senhor falou, para onde vai o inimputável, aquele que delinquiu, que tem periculosidade, que poderá voltar a fazer se não for protegido, se não for albergado. O manicômio judiciário nosso, me permitam a realização do coronel José de Azevedo Amaral. Um esforço hercúleo, não faltava nada, funcionava tão bem que tive a honra, como diretor, de receber a visita de um presidente da República. O general João Batista Figueiredo esteve lá, almoçou no nosso manicômio judiciário, que era modelo, era padrão. E sempre atendemos nossos pacientes com humanidade, com atenção. Nunca houve tortura, nunca houve nada de inadequado. Sempre eu era professor da Universidade Federal de Alagoas, já era oficial médico da polícia, tinha todo carinho, todo cuidado com o nosso manicômio judiciário. Com o passar dos anos, caiu como caem os órgãos públicos, mas tem que ter, porque para onde vai? Para o CAPS, não há estrutura. Ele tem que ficar protegido, albergado. A família o teme, passa a temer, porque às vezes chega a matar a mãe, chega a matar um irmão, chega a matar uma pessoa do relacionamento familiar. Então, geralmente a família não quer. E o remédio, a medicação, as consultas periódicas necessárias é equívoco. Espero que seja ainda a tempo corrigido, porque isso começou esse movimento na Itália, não vou citar, que eu não cito política, mas foi um movimento de esquerda que graçou e fechar como se fosse casas de tortura, é muito diferente. Não tem nada a ver, é um local de tratamento. E o artigo 26 do Código Penal diz que quem comete crime por doença mental tem que ser internado em casa de custódia ou tratamento, em manicômio judiciário, para cumprir medida de segurança. Fim do período de 4 anos, será submetido a uma junta
para ver se cessou a periculosidade. Se não cessou, será renovada por mais 4 anos. A sociedade está protegida, mas não com eles na rua soltos. Nós já temos uma criminalidade muito alta. Imaginar, né, bandido da luz vermelha, o matador, com mais de 100 pessoas, essas pessoas têm algo na sua psique que ele não controla. E ele vai reincidir, doutor? Essa é uma tendência? Uma tendência. O grande perigo é o esquizofrênico. O esquizofrênico tem uma coisa chamada sentimento instantâneo de ira. O sentimento instantâneo de ira. Ele esboça a vontade de fazer um afeto, um agrado com alguém, e no percurso surge o instinto. O sentimento instantâneo de ira, ele agride, ele mata a quem ele mais ama. Isso na psiquiatria, nós verificamos, psiquiatria forense, que a medicina legal tem um capítulo sobre isso. Nós temos que ter cuidado, proteger. Ele não é culpado. Eu sempre digo, não foi ele que matou, foi a doença. Me permita, é muito rápido. Maria José da Conceição, em Arapiraca, jogou os 3 filhinhos, um de 6 anos, um de 4 e um de 2, dentro de uma cacimba de 40 metros. Matou os 3. As vozes mandaram. Eu a recebi no manicômio, tratei dela, e o esposo ia visitá-la regularmente. E ele me ensinou muito. Ele dizia, doutor, quem matou meus filhos não foi minha esposa, foi a doença. Sempre a amou, sempre esperou por ela. Quando ela terminou a medida de segurança, eu permiti a liberação, porque eu sabia que ele ia cuidar, que ele ia proteger. Ele não fez antes, quando as vozes começaram, quando ela começou a rir sozinha, quando ela começou a ver coisas que ninguém mais via, pela distância, pela rudeza de conhecimento. Então, ele não teve uma preparação para convívio com o doente. Hoje ele tem, nós explicamos, mostramos, e ele regularmente a leva para consulta. O quadro não voltou mais e ela tem a proteção dele. Então, a grandeza desse homem simples. Olha só. Bem, vamos conversar aqui sobre alguns casos de repercussão nacional. Eu quero conversar pelo caso de PC Farias e Suzana Marculino, mas eu quero começar do fim para que o senhor possa começar. Quando o Maurício Breda, magistrado, juiz do caso, prolatou a sentença, eu disse à época, doutor, que a sentença foi, em tese, assim: todos foram assassinados, mas ninguém matou. Bom, agora a gente pode ir para o início, doutor. Afinal, o que é que aconteceu ali? Nós tivemos um laudo de Badam Palhares, que diz uma coisa, o senhor depois vai contestar esse laudo. Nós tivemos ali, de fato, assassinatos, os 2 foram assassinados, o Suzana Marculino assassinou Paulo César Farias e depois cometeu suicídio. Como é que é isso, doutor, e por quê? Numa linguagem muito simples, eu era professor de medicina legal na ocasião. E, quando os corpos foram descobertos, 2 horas depois, 3, já o secretário de Justiça declarava que tinha sido crime passional para o Brasil inteiro. Eu fiquei curioso, aí quis acompanhar o professor da cadeira, tinha acesso ao ML, às fotografias, a tudo, e verifiquei que não era bem assim. Por quê? Numa linguagem muito simples. Ambos foram assassinados. Por quê? Doutor PC Farias recebe um tiro único paraxilar, transfixa tórax, atinge a aorta, aloja-se no pulmão. Então, o que é que ocorre? Suzana não teria condição de deflagrar aquele tiro com ele na posição que foi encontrado. E Suzana, quando no suposto, no pretenso suicídio, teria atirado em si na posição de lótus, teria sentado na cama sobre os joelhos e numa posição usando as 2 mãos, uma criação fantasiosa do Badam que não prosperou. Por quê? Não havia digitais na arma de Suzana. Não tinha sangue, salpicos. Se ela atirou suicídio naquela proximidade, sempre quando a impactação da ogiva, o sangue sujaria a arma. E a distância da arma a mais de 2,5 metros da mão da pretensa suicida.
Muito bem, vamos continuar. Mandaram as vísceras de ambos, pensaram até em envenenamento, para o Instituto Nina Rodrigues, na Bahia. E a professora Maria Pacheco, minha homenagem, professora, está no céu, mas minha homenagem. Ela, alagoana, para mim, a maior autoridade de medicina legal do Brasil naquela ocasião, ela alertava. Ambos comeram em torno de 11h30, meia-noite. Os alimentos do Dr. PC estavam perfeitos no interior do estômago. Não foram nem para o duodeno, não houve digestão nenhuma. E Suzana não tinha nada no estômago, não tinha nada no duodeno, já estava tudo no intestino. Resumindo, PC morre 1 hora e meia após o jantar. E 4h05 morre Suzana. Então, Suzana o mataria e ia deixar para se matar às 5 da manhã. Não, por quê? Para criar aquele telefone para o dentista, dizendo, chorando com a voz intercortada, eu lhe amo muito, não sei o que, é uma despedida, mas o Molina, que eu tenho minhas divergências com ele, mas esse trabalho da fita, ele fez um trabalho sério, ele dizia, a todo momento ela denotava medo e angústia e chorava. Ela dava a impressão de estar subjugada, e realmente estava. Ela falava já subjugada, já contida, porque aquilo era para fundamentar a trama, para enganar o Brasil inteiro. O PC ia ser ouvido na CPI da construção. Tinham muito medo que ele falasse. Ele sabia de muita coisa, muita e muita coisa. Não queriam que ele falasse, que ele desse aquele depoimento. Então resolveram eliminar da maneira mais simples, que seria um caso passional. Tenho pena de Suzana, ela foi usada simplesmente para a morte, para fundamentar essa tese que nós desqualificamos. Nós provamos, quando o Badan apresentou o laudo dele, eu estava aqui no Tribunal de Contas, pedi a palavra e verbalizei, provei e mostrei ainda mais. O senhor veja o que é Alagoas. O ióide de Suzana tem uma fratura na haste direita. Ela foi contida na região cervical. Esse ióide tem uma verdadeira paixão. Se ainda fosse ter filho, ia botar o nome de algum de ióide. E me ajuda muito nas minhas caminhadas, nas minhas perícias. O ióide, para mim, me dá um indicativo muito grande. Pois bem, ela foi contida pela região cervical, né, e recebeu o disparo torácico que a matou. Jamais ela foi autora disto. Mas onde eu quero chegar com as provas? Quando eu pedi ao excelentíssimo juiz acesso a todas as provas, ficaram acauteladas. Era na Praça Deodoro naquele tempo, ficava ali Toda vez que eu ia, faltava energia. Eu ia de manhã, Sua Excelência ia comigo, e quando eu mostrei, eu digo, ó Excelência, a prova que... Aí ele disse, ó Excelência, eu não quero ouvir mais nada. Sua Excelência não quis mais ouvir nada. Ele nada interessava que fosse diferente do, como é que se diz? Da tese do passional. Da tese do passional, que era a tese de Badan. Fiquei só. Única voz a calar. Aí fui para São Paulo. Procurei universidades, procurei professores. Minha homenagem a Nelson Massini, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disse que meus trabalhos estavam corretos e não tinha sido passional. Até o Massini dizia, Sanguinetti, para a Suzana ter atirado no PC e ter cometido suicídio, a única posição possível é se ela estivesse levitando no quarto. Isso foi até capa de revista de circulação nacional. Então, outros nomes, professor Levi Nimar, comendador, grande professor, oficial brilhante de uma força singular, trabalhou comigo em perícias lá. Então eu tive o apoio, o apreço de quem entendia, de quem sabia, de quem não estava comprometido com a política. Mas a política queria acomodar tudo. O senhor ministro, já está na hora dos legistas se calarem. Ele mandou esse... Agora vem o pior. Encontro o coronel Cavalcante na frente da minha casa com 6 homens. Ele disse, coronel, venha tomar um café comigo, venha cá, meu companheiro de fardo. Fui lá com a minha pistola de lado e meus segurança, que eu sempre tive cuidado. Aí, não, eu estava só passando aqui, ia visitar um prefeito. Telefonemas ameaçadores à minha integridade, que eu gravei
encaminhei por um ministro. Minha homenagem também ao senador. Ele não é mais senador, ele hoje é um simples vereador, é do PT, mas é homem probo. Ela é do PT, mas é homem honrado. O esposo da Suplicy, o senador Suplicy. Ele reivindicou segurança para mim ao ministro e foi assegurada 8 policiais federais à minha disposição, que ficaram os 8 anos. Depois a Polícia Militar substituiu o PM, que o efetivo daqui era pequeno. Mas a minha homenagem, o meu respeito, a minha gratidão ao senador Suplicy. O meu rabo. O senhor chegou a ser processado, não foi, por Badan Palhares? Fui processado, e outra curiosidade aqui do senhor. Eu tenho medalhas, eu tenho comendas. Não vou nominar mas eu tenho 2 anos de prisão. O Badan passou a fazer terrorismo jurídico. Está muito em moda hoje no Brasil, o terrorismo jurídico. Está na moda. Então, o que foi que o Badan fez? Me denunciou em 26 varas criminais, porque eu disse que o laudo dele, ele tinha cometido fraude de perícia médica. Então, fui ser ouvido. O juiz disse: se o senhor retirar essa expressão, eu arquivo o caso. Eu digo: excelência, me perdoe, tenho muita obediência à justiça, mas eu mantenho tudo o que disse. O professor Badan cometeu fraude de perícia médica. Ele disse: o senhor não me resta alternativa a não ser lhe apenar por 2 anos. Senhor, e me apenou, fui condenado a 2 anos de prisão por falar a verdade, no caso PC Farias. E, ao chegar, como eu tinha bom comportamento, era primário, respondi em liberdade, me apresentando sempre o juiz aqui no fórum, mensalmente, sem poder viajar, salvo pedindo permissão à justiça. Nada disso me fez calar, jamais deixei. Fui preso também pela Polícia Militar, como era coronel já, preso à vantagem da patente em casa, né, preso em casa, porque para eu ficar preso no quartel, tem que ter permanente o coronel lá da minha patente acima comigo. Então, quem que ia ficar? Ninguém. Então, ia ficar preso também. Deixa o Sanguineto em casa deixa ele em casa mesmo. Então, mas não me calaram e me permita. Provei, o laudo do Badan foi considerado errôneo, equívoco, foi anulado o laudo. Foi substituído por outro, vieram os peritos de outros estados e comprovaram exatamente o duplo homicídio que eu falei. Depois, foi um erro de altura, foi isso, não foi. O caso vai muito mais longe. Na CPI do narcotráfico, quando esteve aqui, em homenagem também a um grande homem, Geraldo Bulhões, ele nominou a razão e o valor porque o laudo foi feito. Mas eu não vou mexer nisso, não. Não, perfeito. Bom, e aí a gente chega àquela nossa conclusão, né? Todos foram assassinados, mas ninguém matou. É o que a gente depreende, porque você só tinha lá os seguranças. Mas eles foram condenados, né? Mas por questões humanitárias, suspenderam a punição. Já tinham uma idade avançada, demorou 20 anos para sair a sentença, aquela coisa toda. Ou seja, mas foram, de fato, assassinados, foi um duplo homicídio. Sim, foi comprovado. Badan Palhares estava errado. Estava errado, e o laudo dele foi isso. Né? E aí apareceram outros casos deles equívocos, né? Aí apareceram outras coisas. Bom, isso gerou um pouco mais adiante o livro A Morte de PC e Suzana, o dossiê Sanguineto, que, aliás, esse livro foi vencedor do 40º Prêmio Jabuti na categoria reportagem. Aliás, eu reforço aqui a necessidade de quem quiser conhecer um pouco mais profundamente, esse que é um dos casos mais rumorosos no Brasil em todos os tempos, que adquira o livro. Adquira o livro, doutor. Já pode ser encontrado, né, em qualquer lugar. Aí. É encontrado não em livrarias, mas eu não sei em Mercado Livre, nisso, naquilo, sempre se encontra, sempre tem exemplares. Eu só fiz uma edição, a primeira, né, e foi muito rápida. Eu não quis mais polemizar, porque eu estava satisfeito com o andamento de tudo, mas está aí o livro. É muito interessante, muito educativo, principalmente para o estudante de Direito, para o estudante de Medicina. Só um adendo. Nos 32 anos que eu ensinei Medicina Legal, a minha disciplina era comum a Direito e a Medicina. Eu dava aulas na Faculdade de Medicina e dava aulas na Faculdade de Direito. Olha só, quem estudou, show de bola. Quem não teve a oportunidade,
Bom, vai ter que se contentar aí com o que tem na atualidade. Doutor, foram muitos os casos, a gente tem aqui uma série deles, mas tem um caso que é o caso do goleiro Bruno, que envolve um filho menor, e por conta de uma série de narrativas que chegaram até a sociedade, que o goleiro Bruno não estaria querendo pagar uma pensão à mãe, ao filho, uma série de narrativas para justificar o sumiço da mulher e enquadrar, né, o próprio goleiro Bruno, Bola e alguns outros como os autores intelectuais e materiais da morte de Elisa Samúdio. Como é que é isso, doutor? Eu fui, na época, contratado pela defesa, doutor Quaresma, que era o advogado do Bruno, para que fizesse a busca de provas técnicas, busca de inocência ou de autoria, porque é como se diz, o que aparecesse, o que eu encontrasse, eu ia divulgar. E, inicialmente, no seu sítio, Esperança, lá um sítio grande que ele tinha, onde ela teria ficado alguns dias com a criança já subjugada, antes de desaparecer. Ela foi conduzida do Rio para, fez esse percurso, e lá estava o Macarrão, que era o braço direito dele para tudo, fazia as coisas, os mandados dele. O Bruno, apesar de ganhar 250 mil na época, e estar com um contrato já internacional de Milão, uma coisa dessa, ele ia jogar no exterior, a carreira dele ia ser o grande goleiro do Flamengo na época, mas completamente desligado. O seu veículo estava com o emplacamento 4, 5 anos atrasado. É tanto que na viagem, quando a polícia rodoviária para e vê que não tem emplacamento, é quando reconhece, do Bruno, pode ir. Pode aquela consideração que são coisas... Era um flamenguista, né? Se fosse talvez fosse um vascaíno, ele não passasse. Mas aí vem, quando eu chego, eu vou todo o interior da residência, vou buscar Columinol. A pessoa diz, o senhor não é perito criminal. Eu criei a primeira turma aqui de policiais civis, de peritos, fui professor de tudo aqui, e veja a lei. Então veja a lei, o que me dá direito de exercer nas minhas perícias essa atividade. Leia a lei. Mas voltando. Buscam, não há sinais de sangue, de setor de contenção, de presença de criança, nada. Não tinha. Aí surge a história que teria sido na casa do Bola e que os Rottweilers teriam consumido os restos do corpo. Lá vou eu e fiz um exame minucioso, coletei todo o material onde os cães, dentro do canil, até, me permita, anestesia num dos cães para remover o que estivesse nos dentes do cão, porque se ele tivesse se alimentado de carne humana, haveria resquícios ainda, fragmento ósseo, qualquer coisa na arcada dentária, naquela... Não achamos nada. Também, me permita, os excrementos, coletei também tudo, buscando material orgânico, buscando DNA, e até o lugar onde eles ficavam, a areia, o piso, onde a chuva teria levado, e trouxe, em homenagem também para mim, Alagoas, e no laboratório de DNA aqui, refizemos tudo. Em lugar algum havia material humano. Aquilo era simplesmente para apresentar Bruno como um monstro, a mídia querendo sangue, querendo, enfim, na verdade não se passou. Aquilo é uma simples ilação. E o Bola, que teria sido o autor do crime, eu estive na casa do Bola, conheci a senhora, a filha dele menor hoje é advogada. O Bola foi inocentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e hoje é advogado também. Hoje é advogado? Advogado Bola. O senhor foi contratado por quem? Pelo Hércio Quaresma, advogado do Bruno. Eu só tinha a ver com o Bruno, mas quem estava em redor dele, se beneficiou dos meus elementos porque não havia prova de autoria. E eu usei pela primeira vez no Brasil registro homicídio virtual. Eu disse que o crime, a morte de Elisa Samúdio, era um homicídio virtual, porque não tinha corpo, não tinha nenhuma prova técnica, não tinha nenhum resíduo. Então, hoje se admite por prova testemunhal, por isso, por aquilo, mas como
não é? Ela foi, sumiu. Não é? Então, foi um homicídio virtual. Mas, o que eu quero dizer, como havia desejo de sangue, como queriam condenar Bruno, o pecado do Bruno não tinha nem o terceiro ano primário, um monte de dinheiro que fluía nas mãos, não é? Não sabia administrar nada, e ficou naquela, os advogados também, não sei, não sei. Podia ter sido feito um pouco mais. Meu material eu deixei dizendo que nada ligava Elisa Samúdio a Bruno, nada ligava ao Bola, nada. Nenhuma prova técnica. Então, tem que ter, chama-se nexo de causalidade. Meu Deus do céu, Código de Processo Penal. Se não há nexo de causalidade, não há culpa. Eu tenho que ter uma junção do acusado com a vítima. Alguma coisa tem que ligar. Se nada liga, como é que tem? Mas, como queriam condenar, a senhora juíza, nenhuma crítica aqui, tenho muito respeito à justiça, a senhora juíza, mas indevidamente, declarou que ela morreu de asfixia. Ué, como é que eu posso? Uma juíza dando atestado de óbito, eu tenho isso aí, eu tenho a cópia, eu tenho tudo. Mas baseado em que laudo? Sem laudo nenhum, não tinha laudo, não tinha corpo, tinha nada, mas tinha a opinião, tinha a mídia, tinha tudo. Então ela deu que ela faleceu de, não é? Asfixia mecânica. Ela foi e deu o laudo, criou um laudo para declará-la morta. Aí são casos do Brasil, não é inédito aí, mas paciência, tá aí. Então, todo respeito, não vai nenhuma crítica à senhora magistrada, mas fui professor de direito, ela não teria competência, mas falta de competência hoje, isso aqui no Brasil virou moda, né? Hoje aqui virou moda, bem, paciência. Competência todo mundo acha que tem hoje, aí fica muito complicado. Sobretudo, o fato é que ela desapareceu. Sim, sim. E muito provavelmente está morta. Sim, concordo. Agora, quem matou? Sim. A gente já pode responder? Até aqui não. Tecnicamente não. Como ela morreu? A gente pode responder? Também não. Sem culpa. Temos um acusado, cumpriu a pena dele, ainda se o persegue. Quando cessou a pena, cessou a culpa. Por favor. Ele readmitiu a condição até de primário, seja lá de que for, paciência. Tem a reincidência que está registrada. Mas ele não pode ser hoje impedido de trabalhar pelo que aconteceu no passado. Ele tem que trabalhar até para pagar a pensão do filho, para qualquer outra coisa. Ele em algum momento admitiu? Nunca. Nunca. Sempre declarou inocente. Sempre. O Bruno, ele é uma pessoa, me permita, extremamente desligado, como um menino grande. Ele nasceu para jogar futebol, ele não se preocupava com os grandes problemas, ele ficava em alheio, assim, toda maneira dele ser, é incrível. É uma situação realmente muito grave. A família, naturalmente, da Elisa Samúdio está sem a filha, né? Isso é algo terrível, não tem como a gente superar isso. Casal Nardoni. Sim. Esse foi um outro caso, e eu vou começar pelo fim, para poder o doutor Sanguinetti ir para o começo. O caso é tão sério, que o senhor teve um livro proibido de ser publicado. Sim. Não é isso? É verdade. Então, esse é o fim. Agora vamos para o começo, doutor. Quando houve a morte da menina, eu fui contratado pela família, por sinal eu era até vereador. Me disseram, se o senhor entrar nesse caso, o senhor pode dar adeus à carreira política, que envolve a morte de uma menor. Eu digo, não me interessa a carreira política, que me interessa a medicina legal, a criminalista. Tem coisas aí que não estão batendo, eu vou. E fui. Fui ao edifício London, estudar o local de onde ela teria sido jogada ou caiu. Repassei tudo que foi feito 6 dias depois, 8 dias depois. E eu só quero dizer ao senhor, colocar 3 situações. A mídia queria condenação. O Brasil inteiro queria condenação. Então, veja bem, senhor, por favor. Disseram que a madrasta, no interior do carro, assim que a viatura chegou, 11h05 da noite, eles vieram de um bom preço no supermercado lá, e que a madrasta teria ferido a criança com uma chave
na região frontal. Havia realmente no cadáver um ferimento pérfuro contundente na região frontal. Só que o sangramento era látero-lateral. Sangrou da esquerda para a direita. Jamais poderia ter acontecido no interior do carro, porque o sangue iria descer, ia sujar a blusa da menor. O sangue, a lei da gravidade não pode ser modificada. Então cai essa situação. Foi dito também, para pegar a madrasta, que ela, no interior do apartamento, apertou a região cervical da menor e deixou marcas de uma mão pequena. Está lá, e a mídia divulgou isso para todo canto. E não tinha, no Instituto Médico Legal, em nenhum lugar do laudo, marca de mão em canto nenhum. E eu questionei, e o perito disse, nós nunca afirmamos isso. Isso foi coisa que a imprensa obteve em algum lugar. Não, prova técnica. E, o mais importante, a menor, ela tinha uma fratura de bacia, de ramo isquiático, e tinha uma fratura também de fíbula. Resultado, essa fratura, para ser produzida, precisa de um impacto muito grande. Aí foi dito que foi o pai jogando a menor no interior do apartamento, no solo, no assoalho do apartamento. Sexto andar do edifício London. Não achei as marcas de sangue, não achei marcas de impactação e usei, com a presença de... A minha equipe é multidisciplinar, eu ando com um engenheiro quando eu vou. Fizemos energia de impactação, é igual massa. O peso da menina, 25, 23 quilos. A altura que foi jogada dentro, seria 1,60 m, dos braços deles, elevando ao solo. E uma constante da fórmula. Então isso aí dá 400 joules, que é a energia de impactação. 400 joules não quebra nenhum dedo. A menor, caindo ou sendo jogada, libera 4.800 joules. Aí quebra a bacia. Então, na verdade, as fraturas resultaram da queda. Jamais de ato de selvageria de pai, porque queriam apresentar o Alexandre como monstro. Eu não entro no... A minha seara é a prova técnica. Veja bem, eu não sou advogado de defesa, eu vou atrás da prova técnica. A prova técnica não existiu. Então, houve 2 mortes no atestado de óbito. O atestado de óbito também é nulo de direito. Ele bota, morreu de asfixia mecânica, em cima, quando apertaram a região cervical, e morreu de politraumatismo, hemorragia, embaixo. Conseguiu morrer 2 vezes? 2 vezes. Morreu 2 vezes em 2 locais diferentes. Não é? E outra coisa. No Instituto Médico Legal, minha homenagem aos senhores médicos legistas, qualificação e honestidade. No laudo da menina consta embolização maciça nos brônquios e bronquíolos, impedido a respiração. Ela teve asfixia, ela ficou sem respirar. Por quê? Porque é uma das coisas que os médicos mais temem. Quando alguém tem uma fratura, quando alguém quebra um osso longo, tem que andar logo, não pode ficar acamado muito tempo, para não haver exatamente embolização. A gordura, me permita, o tutano que vai na circulação sanguínea e chega na parte pulmonar, obstrui e a pessoa não respira. E ela estava maciçamente obstruída por êmbolos de gordura. A asfixia não foi por mão. Por favor, leia, tenha um conhecimento. Mas queriam condenar. Quando eu levantei, fiz meu trabalho que entreguei, o que foi que aconteceu? Veja bem, ainda vou mais além. Eu disse, essa parte não posso tocar não, que é muito delicado, não posso. Mas, viu? Conte-me tudo. Está aqui, conte-me tudo. Veja bem, quando eu gritei, procurem um pedófilo, um tenente da Polícia Militar de São Paulo, não sei se o senhor lembra disso, cometeu suicídio próximo. Isso. Próximo. Eu disse, procure um pedófilo. Cara, havia uma rede de pedofilia atuando por ali, mas eu não posso adentrar muito nessa parte não. Bem, então... Mas o fato é que ele cometeu suicídio. Cometeu suicídio, sim, e fazia parte da rede, sim.
Até o senhor comandante de São Paulo disse que ele não tinha nada a ver com o presente caso. Eu não discuto, não. Nunca citei que tinha, eu apenas estou mostrando como o caso era complexo. Mas quando eu ia falar e apresentar minha argumentação técnica, eu não fui convocado, eu fui descartado. Não quiseram. Por quê? Porque o senhor perito em tal local diz isso e na folha tal diz o contrário. Eu tenho tudo isso documentado. Por isso que o meu livro foi, não é? Porque a condenação foi um erro judiciário. O maior erro judiciário do Brasil foi a condenação do casal Nardoni. Está escrito aí, porque o senhor não publica? Talvez eu faça, porque na minha idade, do que eu já fiz e o que eu já disse, está escrito aí, quem procurar é somente ler a minha contribuição e está na internet também, só procurar. O título é A Condenação do Casal Nardoni, Erros e Contradições Periciais. Sim. Vai lançar, não vai? Vai ser. Então, vamos lançar para a gente poder vir aqui, tanto tempo já. A gente poder conversar, porque definitivamente a gente não pode adentrar muito, né? Fazer muita... E fazer a gente vai agora impedir que isso seja de conhecimento público, é muito ruim. Mas foi impedido, né? Foi impedido. Algo terrível. Aprender todos os livros já existentes, multando em R$5.000 por cada um, né? E havia um ônus muito forte que me fez recuar. Não, é claro. São casos de uma repercussão nacional muito forte e parece-me que os tribunais não conseguem se dissociar do clamor social, que, conduzido de forma errada, vai levar o tribunal a errar também. O que teria, então, acontecido? O tribunal chegou à conclusão, o casal teria matado e jogado. Essa criança não poderia ter caído. Não. Essa é a conclusão do tribunal. Não é a minha, a conclusão do tribunal. A minha está no livro. Está no livro. A gente vai ter que esperar? O senhor conta tudo? Bem, tem um caso interessante, porque o coronel Birajara Guimarães foi o coronel que conduziu, à época, o Carandiru. Sim. E naquele episódio, mais de 110 mortes, 119, salvo engano, as coisas fugiram ao controle. E ele chegou a responder por isso, um pouco mais adiante foi, inclusive, absolvido, mas ele vem a perder a vida em casa. E a discussão era, a mulher matou ou ele se suicidou? Vou começar pelo fim. A justiça absolveu a esposa, mas o senhor participou desse caso também? Participei. Eu já tinha trabalhado com a genitora da esposa, ela, esposa de um desembargador em São Paulo, e eu quero dizer ao senhor o seguinte... Só para corrigir, aqui é o Biratã, o Biratã Guimarães. Eu quero dizer o seguinte, que eu não aceitei participar do caso. Tá certo? Eu tinha laços de amizade com a família, participei de jantar com a genitora dela, com o desembargador. Eu não seria uma pessoa isenta, idônea, né, para trabalhar, para levantar dados periciais naquele caso. Eu não... Terminou não participando, mas chegou a se cogitar. Sim, cogitar, fui convidado, mas não aceitei porque eu tinha laços de amizade. Sinal inteligentíssima. A esposa dele, que foi acusada, pessoa de alto saber, estudiosa. E foi absolvida. Foi absolvida. O caso chegou à conclusão de que ele teria tirado a própria vida. Bom, a morte do empresário Marcos Kitano Matsunaga, dono da IOC. O senhor participou desse caso? Não. Eu também fui, digamos assim, ouvido, examinei en passant, mas não fui perito, não fui legista do caso. Não foi perito nem legista do caso. Perfeito. Bem, doutor, o senhor na atualidade não quer mais saber de política, né? Desde 2010.
E só uma curiosidade, eu fui vereador 2 vezes aqui, coloquei um hospital para drogados com 40 leitos, dava tudo, roupa, remédio, médico, tudo. Coloquei médico e dentista no Santos Dumont, no Benedito Bentes, em Fernão Velho, na Xande Bebedouro. Enfim, o dinheiro que eu recebia como vereador, meu Deus, eu sou uma pessoa simples. Eu empregava no dia a dia. Onde eu mais trabalhei, menos voto tive. Quando chegou a eleição, quem veio com R$ 50, teve que comprar os votos todinho, e meus votos eram poucos, eram escassos. Eu me desgostei exatamente da atividade política, essa é a razão. Onde eu mais trabalhei, onde eu mais me dediquei, foi, digamos, inócuo. Então o pessoal realmente aposentando pessoas que tinham direito, me dedicando, atendendo, mas isso não importa não. O pessoal, não é, quer ter uma visão diferente, aí não pode ser. Política não mais? Não mais. Desde de Acabou. graça, Deus me curou. Deus curou. Curou. Bem, doutor Sanguinetti, em determinado momento o senhor disse a seguinte frase: meu maior desafio é ainda me manter vivo. Sim. Continua sendo esse o maior desafio? Continua. Eu não circulo à noite, o senhor nunca me viu em Maceió, em nenhum lugar à noite. O senhor, se me viu na rua, eu transitava numa caminhonete, sempre com uma pessoa ao meu lado, e eu tenho muito cuidado, não é? A minha casa permanece com todo um sistema de defesa que eu coloquei. Então eu tenho cães, eu tenho qualquer coisa que se move acima de 1,60 m, os alarmes são acionados. Então eu sou uma pessoa de pouca amizade, né, de pouco contato social. Eu não bebia água, café em qualquer lugar que eu ia, que o pessoal me ofertava e me tocava. Eu tenho um cuidado muito grande e, digamos assim, ainda caminhar com o cachorro. Quando eu ia caminhar com o cachorro, eu ia de colete, ia com a minha 12, escopeta, né, mais ou menos camuflada, e armas, porque a maior sensação que eu sentiria um ataque se eu estivesse desarmado. Eu não temo a morte, eu não temo. Mas eu temo não poder dar uma resposta, não poder tentar alguma coisa na hora. Então eu sempre me sinto bem, sempre estou confortável com a arma próxima. Então até hoje eu tenho muito cuidado. Bem, doutor Sanguinetti, eu quero aqui, antes de mais nada, dizer do meu respeito, da minha admiração. O senhor tem uma coragem muito grande de falar coisas que as pessoas sabidamente não querem ouvir. O senhor foi alvo de uma verdadeira artilharia em um programa nacional, acho que foi por conta do caso Nardoni. E aí, bom, todo tipo de argumentação, mas o senhor é de Alagoas, os peritos são de São Paulo, né? Como é que um homem de Alagoas, um perito de Alagoas pode ser desdizer o que diz um perito paulista? E o senhor dizer, não, mas eu sou brasileiro. Aquele foi um momento difícil, né? Licença um instantinho. Nos 10 peritos mais respeitados da América Latina, o de Alagoas está na frente dos de São Paulo. Super importante isso. Pode verificar. Super importante. Doutor Sanguinetti, um prazer tê-lo aqui. Não me contou tudo, né? Mas a gente vai comprar o livro. A gente vai comprar o livro. Foi uma honra, a minha gratidão ao jornalista Elias Ferreira, que tem uma grande contribuição com o jornalismo investigativo. Muito obrigado. Olha, o doutor Jorge Sanguinetti esteve aqui conosco no Conte-me Tudo. Você aproveita aí, se inscreve no canal, já curte. E, claro, envia uma mensagem para a gente dizendo o que é que você gostaria que a gente tocasse aqui. Quem você gostaria de ver aqui no Conte-me Tudo, contando tudo mesmo, para que a gente possa compreender. Olha lá o caso do PC Farias. Era uma coisa. O doutor Sanguinetti chegou a ser condenado por desdizer aquilo que Badam Palhares tinha dito. E um pouco mais adiante, qual é a sentença? A sentença corrobora aquilo que o doutor Sanguinetti tinha falado. Então, a ideia é que a gente possa trazer mais luz para essas discussões todas, contando sempre com a sua participação. Beijo no coração e até lá!